Fala galera, Aaron aqui. Eu vou passar para vocês aí um tutorial ao vivo aqui de como instalar, configurar e botar para rodar o bot da Backpack. Primeiramente, gostaria de avisá-los que esse bot é beta, que ele tem possivelmente risco de bug, risco de liquidação e tudo aquilo que a gente já conhece de problemas que podem acontecer no mercado cripto. Então, tomem cuidado ao usar. A gente vai fazer um passo a passozinho aqui. Eu já criei um passo a passo em PDF, que você pode segui-lo ponto a ponto, mas eu vou fazer com vocês para ficar mais fácil também, beleza? Tá, primeiro ponto. Para quem não sabe, a Backpack ela tem uma API e você pode consultar a documentação da API dela pelo site. É bem explicadinho, dá para se virar bastante por aqui. E o intuito do meu bot foi simplificar não só para quem for usar, mas quem também for dev e quiser mexer no bot, tá? Então o bot é código aberto, qualquer um pode baixar lá no GitHub. Eu tentei seguir ao máximo aqui a questão dos públicos endpoints e dos authenticated endpoints. A única coisa que eu não fiz aqui foi a opção de você sacar, porque não faz sentido no escopo do bot, e esse request for quotes, que é para você fazer cotações específicas na exchange. Também tem uma parte de WebSocket que eu não tratei nesse bot, tá ok? A ideia é ser simples e rodar o quanto antes. Beleza. Com essa API aqui, a gente construiu uma aplicação que roda em Node para fazer o bot funcionar. Para quem não sabe o que é Node, é um servidor. Ele roda JavaScript. Então, primeira etapa que a gente vai precisar é baixar o Node no computador, tá? Tem já aqui o linkzinho para baixar o Node. Você vai clicar. Vai ter as opções aqui de download para Windows, para Mac e para Linux. Windows e Mac é um instalador. Para Linux tem o arquivo .exe, mas quem usa Linux sabe instalar isso aqui por pacote, que é bem melhor. A gente vai seguir aqui com a instalação do Windows. Só clicar aqui, Windows instalador MSI, fazer o download e vai vir aquele passo a passozinho de next. Eu aceito os termos, local da pasta, next. Uma coisa que eu recomendo é você marcar aqui para instalar tools necessárias, next. E pronto. Basicamente você vai instalar ali o Node no seu computador. Como eu já fiz isso daqui, o meu Node já está instalado, eu não preciso me preocupar muito com isso não. Com o Node instalado, você já consegue rodar o bot. Só que como a gente vai precisar editar um arquivo, eu opcionalmente sugiro que vocês instalem o Visual Code. Tá? É um editor de código, para quem é programador sabe como funciona, é bem tranquilo de usar. Vou clicar aqui para vocês verem. Está aqui o Visual Code, você pode baixar para Windows, mas tem opção para Mac, para Linux, para tudo que você for imaginar. Se você clicar aqui em Download, ele te leva para uma página específica com tudo isso. Qual é o lance aqui do Visual Code? Ele já tem um terminal integrado, então eu posso rodar o script por ali. Mas, eu não quero mexer no Visual Code. Beleza, como você já instalou o Node, você pode digitar a tecla Windows, digitar Node, já vai abrir uma opção de terminal para você, terminal do Node, tá ok? Eu vou mostrar como funciona no Visual Studio e aí vocês vão achar tão simples quanto isso. Beleza? Show. Já instalei o meu Node, já estou com o Visual Code instalado. Qual é o próximo passo? Aqui é a instalação do Visual Studio. Eu aceito, marca tudo, next, install. Padrão. Eu vou lá no GitHub baixar o código. GitHub. Esse aqui é o link do código. Aqui está todo o código fonte. Quem é dev pode já ler, interpretar, editar, mexer. Licença é Mint, tá? Pode fazer basicamente o que quiser. Só me dá uma marcação dizendo que foi baseado no meu código.
você vai vir aqui em Code. De novo, se você for dev, você vai fazer um git clone. Ah, não só dev. Download zip. Clicou no download zip. Ele vai baixar um arquivo compactado para o seu computador. É só vir e descompactar o arquivo. Extract all. Extract. Aí, beleza. Tá aqui a pastinha do bot. O que eu vou fazer com a pasta do bot? O único arquivo que vocês vão precisar mexer aqui é o arquivo .env, tá ok? Mas isso a gente vai mostrar mais pra frente. Vamos abrir aqui o Visual Studio, que é o editor que eu quero trabalhar, para mexer nesse código. O meu aqui ele já abriu com outro código do bot. Eu vou abrir um do zero. Show, ele vai abrir assim. O que eu vou fazer? Vou pegar a minha pastinha que eu acabei de criar, que eu descompactei, e vou jogar para dentro do Visual Studio. Você pode colocar essa pasta aqui onde você quiser no seu computador, tá? Só para facilitar. E aí, beleza, eu vou clicar aqui em documento, em folders, só para visualizar. E tá aqui todo o meu código. Show! O que eu vou fazer agora? Vou abrir o meu terminal. Como é que eu abro o terminal? 3 pontinhos aqui em cima. Se você tiver com a tela esticada, vai aparecer terminal aqui direto. New Terminal. Você vai clicar aqui. Ou você pode usar o estranhíssimo atalho Ctrl Shift aspas simples. Eu prefiro vir por aqui. Beleza, ele já vai abrir o terminal aonde você, na pasta que você tá. Se você não quiser baixar o Visual Studios, quer fazer só com o Node, você vai fazer o seguinte, você vai abrir tecla do Windows, digitar Node, vai aparecer o Node.js Command Prompt, você vai clicar, vou arrastar para a tela, vai ficar assim. O que eu vou fazer? CD, vou jogar a minha pastinha para cá e pronto. Também estou na pasta do meu projeto, posso trabalhar por aqui. Eu prefiro Visual Code porque ele é mais prático, né? Vou dar um npm install, porque isso daqui vai instalar as dependências do meu projeto, tá? Tá instalando as dependências. Finalizando. Vamos lá. Foi. Você vê aqui, 0 vulnerabilidades, tudo ok. Tem que ser assim no caso de vocês também, tá? Aí beleza, instalamos a dependência, tudo está operando normalmente. Qual é o próximo passo? Vamos configurar o nosso .env. Lembra que era aquele arquivinho que eu falei lá atrás? Show, vamos trabalhar nele. Aqui no .env vocês vão colocar a chave de vocês, tá? Essa chave aqui é uma chave que a gente vai conseguir lá na Backpack. Esse bot aqui já era o que eu estava mexendo. Deixa eu voltar aqui para o bot da versão que a gente... Ah, esse mesmo. Vocês vão colocar o da conta de vocês. Esse que eu estou usando é uma conta de teste, tá? Aqui na Backpack, o que eu sugiro para vocês? Gente, o bot, ele pode ter erros, ele pode fazer alavancagens em que a liquidação vai estar muito próxima. Então, tomem cuidado, tá? Vamos sempre trabalhar com uma subconta. Criem uma subconta bonitinha. Eu sempre ativo o Autoland. Acho que para mim é mais prático. Mas criem uma subconta.
Coloquem o dinheiro que vocês podem perder na subconta, tá ok? Cada API é por subconta, então você consegue gerenciar bem melhor assim. Então vamos com calma, tá ok? Eu coloquei $100 aqui só para fazer um teste com vocês, mas criem com $10, com $20, para torrar mesmo e testar como é que funciona. Se necessário, vocês vão subindo a mão, mas sempre tendo um pouco de cuidado, tá? Eu vou vir aqui em Settings, venho aqui em Portfólio, né? Em seguida Settings. Aqui em Settings a gente vai dar o API Case. Aqui eu vou revogar essa API. Essa API era que já estava aqui. Eu vou revogar. Vou criar uma nova API Key. Vou dar um nome para ela. Teste. E vou criar. Você pode criar uma API só de leitura, mas a gente vai precisar operar na sua conta, então não faça isso. Esse público key aqui não precisa colocar nada não, tá? Criei a API, ele vai pedir meu Authenticator. Vou colocar meu código aqui. Um momento. Para quem não sabe o que é esse Authenticator, é o código que vocês criam de 2 fatores, tá? E aí ele vai te dar o API Key e o API Secrets. Vocês vão colocar isso lá no nosso bot. Deixa eu abrir o projeto do código aqui. Só um minuto. Tá aqui do nosso lado. Deixa eu fechar o terminal para não gerar confusão. Tá, beleza. Tá aqui o nosso código. A API Key, ela equivale à nossa Public Key. Ah, porque tá diferente? Porque na documentação o nome é outro. E a Secret, ela equivale à nossa Private Key. Beleza? Então com isso a gente já resolve um problema. Com isso aqui, seu bot já está configurado já consegue rodar na Backpack. Vou clicar aqui em Saved e aí eu nunca mais consigo visualizar minha Secret. Se você quiser revogar essa API, só clicar aqui em Revoke, ela vai ser destruída e pronto, o bot não consegue mais operar. Tome cuidado com esses dados aqui porque eles são sigilosos, tá? Qualquer um que tiver acesso a isso aqui vai poder operar na sua conta, inclusive fazer saque. Então, tome cuidado. Isso aqui eu sempre estou revogando e esse é um dos motivos pelo qual é bom você trabalhar com subconta. Se alguém tiver, mesmo que alguém consiga o acesso, vai conseguir só o acesso àquela subconta. Show. Vamos para a próxima etapa. O que a gente precisa mexer aqui nas configs são alguns tópicos que são interessantes. Limit Order. Aqui o bot vai trabalhar com até 33 ordens simultaneamente. Isso é importante porque ele vai pegar o seu capital e vai dividir em 33, tá? Então você vai abrir ordens muito menores nesse caso. Se você quiser fazer com 10, com 5, com 2, com 3, por aí vai. Não tem problema. Eu vou deixar aqui com 33 porque eu quero ver bastante coisa operando ao mesmo tempo. Time é o tempo que você vai usar na sua análise. No caso aqui, o gráfico de 15 minutos. Você pode ter como parâmetro esses tempos aqui. Não é aqui. Então, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 15, 30, 1 hora e por aí vai. Como a ideia é fazer um bot de alta velocidade, hoje não façam isso, pelo amor de Deus. Eu vou colocar com uma alavancagem alta. 50x. Você colocando em 50x, tenha certeza que você vai perder dinheiro, tá? Mas é só para critérios de teste. E eu vou colocar aqui
Por padrão, se você colocar 50x e mantiver um tempo maior aqui na análise de gráfico, eu vou te bloquear de usar. O bot não vai operar. Eu vou até fazer esse teste aqui para vocês verem. Por quê? É muito arriscado. Como o bot vai olhar os topos e fundos anteriores, em 15 minutos ele vai olhar 30 candles para trás. Em 30 candles para trás, muita coisa pode ter acontecido. Então, provavelmente eu vou te liquidar antes de você sair no lucro. Então, é arriscado colocar 50x e é mais arriscado ainda colocar 50x com um tempo maior. Então, a gente controla isso. Tá? Authorized Markets. Aqui a gente vai trabalhar com os mercados que foram autorizados a você operar. Então, se você quiser trabalhar com BTC, Sol, Ethereum e alguma outra moeda específica, beleza, você coloca aqui. Uma coisa importante, só essas três. Uma coisa importante é que, como vocês podem ver aqui, só esses três primeiros trabalham com 10x. Então, quando eu faço essa alavancagem, eu consigo operar somente nesses três mercados 50x. Nos outros, eu só vou conseguir operar no máximo 10x, independentemente de eu ter colocado aqui 50x, tá? Então, acaba nem fazendo tanto sentido. Vou voltar para os 10x mesmo, porque como eu vou operar em vários ativos, isso vai ser mais relevante. Beleza, configurei aqui a minha alavancagem. Detalhe, eu estou com $1.000 aqui. Quando eu digo que eu vou operar 10x, meu capital se torna $10.000. Se eu tiver com algum empréstimo aqui na Backpack, provavelmente esse capital vai diminuindo. Mas ok, eu vou ter um volume de capital e aqui no meu bot eu vou dividir esse capital pelo meu limite order. Tá? Vou colocar aqui uns 20 para ficar mais fácil. E aí eu vou trabalhar com esses valores. Eu vou colocar 1 minuto porque eu quero fazer um trade rápido aqui. Tá certo? Em Authorized Markets, eu não quero trabalhar só com esses três, eu quero trabalhar com tudo. Para trabalhar com tudo, só deixar vazio, que ele vai entender que eu posso operar em todos os mercados. Minimal PNL Stop. Aqui eu vou definir, a partir de quanto tiver de lucro, eu já vou definir um stop. Tá certo? Então, aqui eu estou dizendo que $1 eu já coloco um stop para eu sair. Quanto maior o valor que você colocar aqui, obviamente mais difícil vai ser de bater, mas em compensação maior retorno você vai ter. Né? E também, quanto mais tempo durar essa ordem, menos volume você vai fazer. Então, ali tem uma estratégia de ponderação do que vale mais a pena. Se você colocar um volume muito baixo, provavelmente ele vai fechar muito rápido, mas saiba que você vai estar só farmando o volume. Eu vou colocar $1 e vamos ver como é que vai ser nesse caso. Tá certo? Como eu já instalei o bot, já configurei, já deixei... Ah, faltou explicar o log. O log é basicamente para mostrar algumas informações na tela para vocês. Se vocês quiserem desabilitar, fala-se. Mas eu quero manter. Vou dar o start aqui no meu bot. npm start. Só isso. Enter. E vamos ver a mágica acontecer. O bot está inicializando. Ah, legal isso aqui. Vocês podem reparar que ele deu last one hour, total fee, total volume e volume by fee. Não movimentei nada na última hora, por isso que ele não tem ainda os registros. Mas como é que eu visualizo isso? A partir do momento que eu começar a abrir e fechar a ordem, ele vai me dar o total de FIIs que eu gastei, o volume que eu movimentei e quanto é que está a minha correlação de volume por taxa. Em geral, no Tier 3, que é o tier que eu estou agora, eu estou mais ou menos movimentando $4.100 por $1 de taxa. Se você tiver um Mad Labs no Tier 3, você leva isso para $6.000, mais ou menos, por $1 de taxa. E a gente vê que já está começando a cair ordem aqui. Ele já começou a inserir várias ordens aqui. Você vê que ele já entra com uma ordem colocando Take Profit e Stop Loss. Beleza? Todas as ordens entram como a limite.
Limite, por isso que nenhuma foi trigada imediatamente. Ó, já pegou a primeira. E se você verificar aqui, já tem duas ordenzinhas aqui, certo? Essas ordenzinhas aqui também são a limite. Por isso que elas têm esse target price. Se eu clicar para editar, tem um stop limit price e um stop trigger price. Aqui é uma dor de cabeça grande para entender o que é isso. Existe um preço que é um gatilho para colocar a sua ordem no livro de ordens da plataforma, que é basicamente isso aqui. Então, se bater nesse trigger, a minha ordem vai entrar aqui. Entendeu? E aí ela às vezes deixa de ser uma ordem condicional e passa a ser uma simples ordem aqui no order book de open orders. E aqui deixa de ter duas e passa a ter uma, por exemplo. Como o bot está meio buscando segurança, às vezes ele vai abrir mais de uma ordem a limite. Tá? Então isso não é incomum. Aqui a gente está vendo 13 centavos, 24 centavos, mas nunca confie nesse número de tela. O melhor é isso aqui. E ainda assim é sem as taxas. Então se você for olhar aqui no bot, você vai ver exatamente quanto é que está a sua operação. Deixa eu mostrar aqui melhor para vocês. Hype, estou com menos 21 centavos. Ondo, 0,6, por aí vai. Ele vai atualizando em tempo real a situação do mercado, tá? À medida que ele for fechando, eu consigo acompanhar isso daí também. Se eu der um Ctrl C, eu fecho o bot, ele vai perguntar se eu quero terminar, só colocar um Y, fechou. NPM Start de novo, ele inicia novamente. Como eu já fiz alguma movimentação, ele já vai me dar um valor aqui, ó. Total fee, 34 centavos de dólar, eu já movimentei 18 mil, quase 2 mil dólares. Meu volume por dólar está em torno de 5 mil dólares, até que tá um volume bom. Algumas operações já voltaram a ficar operando no azul. Beleza? Ó, vi que ele já fechou uma ordem. Tá vendo que aqui tá uma ordem só? Essa Ondo? Ela já colocou aqui como uma ordem, uma open order, saiu de ser uma ordem condicional. Uma está condicional porque não foi trigada ainda. Você pode ver aqui pelo status, one trigger. E outra foi trigada, veio para cá, entrou no order book. Se eu clicar aqui, provavelmente vai estar no order book. Certo? Se eu clicar na Ondo, eu consigo ver. Aqui é a minha ordem no order book. Vai ser pegada agora. Tomara. Essas moedas que tem pouca liquidez é difícil de você ver, mas aqui está o preço, aqui está meu stop, aqui está meu outro stop. Se eu for aqui em portfólio, eu já consigo ver como é que está a situação. Vou vir aqui em futuros, position history, ele vai me dar $1,30, $1,13, 12 centavos, 17 centavos, 19 centavos. E aqui as taxas que eu gastei. Tá? Lembrando, nem sempre você vai ter PNL positivo, dependendo da sua configuração, dependendo do mercado, dependendo se tiver uma reversão. Eu não sou um bom trader, eu sou um programador, então por aí você já tem uma ideia. Mas a ideia é formar volume, então acredito que nesse caso o bot vai operar mais do que um ser humano e com menos risco emocional do que um ser humano. Tá? Se eu for verificar aqui meu PNL, chegou a ser 88 centavos e agora está em menos 36. Lembrando que nesse gráfico aqui, ele leva em consideração as taxas, tá? Então, muitas vezes você vai estar com PNL negativo. Se eu atualizar de novo... Ó, eu tô com 43 centavos de PNL negativo. Desses, 73 foi só de taxa. Então, essa é a importância de você ter um Mad LEDs, tá? Você consegue reduzir bastante sua taxa. Ou farmar um volume monstruoso. Como esse bot aqui funciona só com ordem a limite, você consegue economizar uma grana.
E se a galera quiser contribuir com outros tipos de análises para a gente deixar o bot mais lucrativo, mais eficiente, estamos juntos. Eu vou adorar receber feedbacks. Tem uma coisinha que eu não falei aqui, que a gente tem um bot mode. A gente tem o modo default e o automatic stop. No default, ele já vai criar a ordem e já vai ficar criando stop loss quando ele já tiver em lucro, tá? No modo automatic stop, você cria a sua ordem. Você vem aqui, vou botar uma ordem tal. Configura a sua ordem, coloca aqui. Ele, se entrar em lucro, vai colocar uma ordem a limite para salvar aquele lucro que você disse, nesse caso aqui, a partir de $1. Beleza? Então, esses são o funcionamento dos dois modos do bot. E é assim que a gente consegue operar na Backpack, farmando com bot. Aqui você já consegue ver quantas vendas e aberturas e vendas a gente vai fazendo, por aí vai. Basicamente é isso, pessoal. Lembrem, quando vocês fecharem o bot, as ordens ainda vão continuar aqui, tá? Então, tratem de vir aqui e cancelar tudo. No conditional também cancelar tudo, senão vocês vão ficar com uma surpresa depois. Beleza? Basicamente é isso. Começamos a Season 2. Vamos pra cima.